Rapaz, a gente está acostumado, tanto os jornalistas que escrevem, que não são cinegrafistas, está acostumado há muito tempo com uma briga e uma pressão dos donos das empresas para fazer com que as pessoas acreditem, e muitas acreditam, até muitos jornalistas acreditam, que ter um diploma é apenas uma questão burocrática, um pedaço de papel. E não é. Porque nós, como repórteres, também formados em comunicação, formados em jornalismo, teremos trabalhando ao nosso lado um profissional do mesmo nível, que vai entender a linguagem que você está falando, que não só vai entender de imagens, mas quando você pedir uma determinada cena, um determinado take, esse profissional, esse repórter cinematográfico, ele vai compreender não só na versão da imagem, como na versão textual, né, do que nós repórteres queremos dizer. Fazer jornalismo não é simplesmente você saber tudo sobre um assunto, como defendem muitos jornais por aí. A Folha de São Paulo, por exemplo, que capitaneou uma campanha muito grande sobre isso. Se você estudar profundamente um assunto e se formar em economia, por exemplo, aí você começa a escrever sobre economia num jornal, você vai passar a ser apenas um chato, defendendo as suas teses de economia e negando que jornalismo tem técnica, que jornalismo tem uma discussão a ser travada sobre como se faz jornalismo, como se depura a matéria, como se conta uma história. E ela não é, digamos que, obrigatória, abrindo um parênteses aí a toda a polêmica do diploma de jornalista. Mas eu acho que é um privilégio, porque é uma oportunidade gigante que o profissional tem de se lapidar, não só pela sua questão técnica da imagem, mas por uma vertente de conhecimento humano, que vai fazer com que ele consiga se inserir nesse contexto do fato e, consequentemente, da notícia, com uma competência muito maior. E aí vai ao encontro de algo que é dito por alguns cinegrafistas, alguns repórteres cinematográficos um pouco mais das antigas, que dizem o seguinte, que um dos primeiros passos para um bom câmera é ter informação. Então, o ambiente universitário, para isso, acaba sendo, de fato, um privilégio, como eu venho insistindo. Eu sempre achei muito bonita a palavra cinegrafista. Nós viemos de uma origem que é um pouco diferente das pessoas que vêm. Nós somos de uma origem mais voltada para o cinema, para o filme, para a película, e trazendo esse conceito cinematográfico para a atividade jornalística, né? Não é só chegar, apertar um botão, fazer quadro, um enquadramento, um plano. Eu tenho que, sabe, chegar, além de eu contar essa história, eu tenho que fazer que isso vire notícia para que a pessoa que está do outro lado sentada no sofá entenda aquilo que eu estou fazendo. Nós fomos um dos primeiros a começar esse trabalho, né? Foi um trabalho em conjunto mesmo para fortalecer a profissão de repórter cinematográfico. Nós sabemos que há uns 15, 20 anos atrás não existia isso de o cinegrafista, ou até mesmo muitos jornalistas não se formaram, mas hoje tudo muda, porque vem agregar o conhecimento. Então eu comecei a trabalhar em televisão, eu tinha 22 anos, 21, 22 anos. E sempre trabalhei no jornalismo, sempre trabalhei na rua, né? Então você, na verdade, já ia conhecendo isso, observando o trabalho dos repórteres. Só que você não conhecia. Você só sabia que o repórter ia lá e fazia o texto, e fazia aquilo. Não tem como você exercer uma atividade jornalística sem ter todos os conhecimentos necessários, os conhecimentos necessários que a formação acadêmica pode oferecer. Os operadores de câmeras ou os repórteres cinematográficos estavam só interessados em fazer as imagens, em montar as imagens na ideia dele. E o repórter também fazendo o texto dele. Então assim, era faz o meu que eu faço o teu. Só que eu não pensava desse jeito, eu pensava no envolvimento, no trabalho de equipe mesmo. Eu sou um repórter de imagem, eu tenho que dar suporte ao repórter de texto, que a gente trabalha em conjunto. Então esse entendimento faltava muita coisa. Às vezes eu ia lá, fazia uma imagem, eu já fiz minha parte. E o cara que se virava para fazer, não era assim. Se ele tem conhecimento do que ele está fazendo, ele já pode, com as imagens, pode ser criado o texto ou
o contexto da reportagem, da matéria, ou do documentário, seja lá o que for que ele esteja captando. O cinegrafista ele sempre vai tentar te trazer, né, te falar sobre o tema, sobre o assunto, com as imagens que ele te traz, né? E lógico que se ele é um cara que tem uma formação, um cara que está estudando, que tem um conhecimento a mais, né? Ele vai poder acrescentar e mostrar mais na imagem o que a gente precisa, né? Eu estou ali, é meu parceiro, eu tenho que ajudar aquele cara. Como é que eu vou ajudar? Ajudando, dando suporte de imagem para ele, ajudando ele a contar essa história, colocar essas imagens no texto dele, de acordo com aquilo que ele escreve. Se o repórter cinematográfico quer expandir mais o conhecimento dele e se tornar realmente um verdadeiro profissional, eu acho que tem que agregar mesmo a formação dele profissional, acadêmica, com o conhecimento técnico. Por exemplo, o Silvio César, que é um grande colega que trabalhou, fez várias matérias comigo aqui, é uma questão às vezes de você ter até uma sintonia com o teu parceiro, né? Nós repórteres, você pensa numa coisa rápido que você quer fazer, você chega para o repórter cinematográfico, ele já fez determinada imagem, porque ele já compreende, tem uma compreensão mais abrangente exatamente do assunto, da questão. Ele até sugere para você algumas frases, né, que você possa colocar no texto através da imagem que ele fez. Ele está, eu acho que 10 passos à frente do simplesmente só faz a captação porque ele tem que fazer a captação. Você tem que entender assim, as funções, porque jornalismo você faz em conjunto, você não faz sozinho. Nós, produtores, a gente pensa muito o roteiro, né? O roteiro, desde a marcação, a pesquisa. E é muito importante que quem está do outro lado e pegue esse material tenha uma capacidade de discernir não somente o que a gente quer de imagem, não somente aquilo que a gente quer de informação, mas como um todo. Às vezes que eu pautei que o repórter cinematográfico ele é um jornalista, ele tem uma facilidade maior de entender primeiro a proposta da pauta, e, consequentemente, eu não tenho que me preocupar muito em explicar como vão ser as imagens. Eu acho que esse é um ponto mais específico. Ele já tem uma noção de como funciona uma pauta, por exemplo, e isso vai colaborar durante a confecção da matéria. Apesar da pauta surgir na redação, a realização dela, quase que 99,9% é na rua. Porque é um processo que se origina de uma forma teórica, numa sucessão de ideias e no pensamento de ideias, mas a prática é na rua. O repórter cinematográfico, quando ele é formado, ele vai ter como em mente, no dia a dia, na rua, não somente o que está escrito na pauta, mas ele também tem que ter a atenção do que o entrevistado está falando e, ao mesmo tempo, lembrar qual é a proposta da pauta, qual é o caminho, a linha que a gente pretende fazer. E eu acho que o mais importante, ele tem uma preocupação de saber o que é notícia. Eu acho que ele chega mais informado na redação, ele lê jornal, ele entra na internet, ele vê televisão, ele vai buscar. Eu acho que isso é o que mais diferenciava. Eu achava que quando a pessoa não tinha o curso de jornalismo, ela tinha um aparato técnico, às vezes, muito forte, mas ela não tinha essa noção jornalística que pode fazer a diferença. E se a gente tem um bom profissional que sabe discernir o que a gente está querendo na produção, o trabalho fica mais fácil, o retorno na redação, ele não sai do foco, então ele flui e o trabalho do editor fica mesmo na lapidação. Então, a boa interpretação de uma pauta, de um roteiro, é tudo para o meu trabalho de edição e tudo para uma boa matéria. A forma com a qual esse profissional vai conseguir enxergar a edição, não só a edição do ponto de vista das imagens, que o bom repórter cinematográfico já conhece, mas a edição do ponto de vista texto. A partir do momento que ele consegue ter essa visão de recorte, não só das imagens, mas da maneira textual, que ele vai adquirir essa bagagem na faculdade, tudo vai ficar muito mais claro para ele. Eu tenho certeza que muitos takes do cinegrafista serão feitos com base no texto que ele está pensando junto com o repórter. O
fato de um cinegrafista não ser apenas um gravador de imagens, ser um repórter cinematográfico, ajuda muito quando você começa a planejar uma cobertura, a planejar a construção de uma matéria. Você discute com ele determinado ângulo, determinada frase, a passagem que você vai gravar, determinado movimento, dentro de um contexto de frases, de texto, e ele vai entender perfeitamente o que você está querendo dizer. Nós consideramos que a formação seria um fator importante também para trazer o repórter cinematográfico no mesmo nível do repórter, porque o diploma que o repórter tem, o repórter cinematográfico tem. Aliás, o repórter cinematográfico terá mais uma vantagem, ele tem uma especialização, que é a cinematografia, porque o diploma dos dois, tecnicamente, tem o mesmo peso. E eu não consigo imaginar um trabalho de repórter e cinegrafista na rua que não seja de vir com uma proposta de matéria. E a proposta de matéria deve ser resultado de uma conversa, de um trabalho e o olhar dos dois. Então, dizer assim que uma pessoa ou um cinegrafista pode fazer um brilhante trabalho sem ter feito faculdade, é verdade. Também acho que talvez alguém que vai defender um criminoso ou alguém que é um réu qualquer num tribunal do júri, talvez um cara que nunca fez direito também vai defender brilhantemente, muito melhor que alguns advogados que você pode achar que é incompetente. Isso significa que a gente vai acabar com a faculdade de direito? Eu acho que a mesma coisa se aplica ao jornalismo e ao cinegrafista, só enriquece. E se ele tem um olhar que é muito bom para a imagem, o fato de estar numa faculdade só vai enriquecer, não vai tirar nada, nada, nada desse olhar. Em 2001, 2002, que começou essa exigência. Olha, daqui para frente vamos contratar só pessoas que têm um curso superior, ou seja, rádio, TV ou comunicação social. Que assim, até valorizar mais a função, porque a nossa função é muito valorizada. Apesar de, que eu acho que é o coração da emissora, é o jornalista de imagem. Exatamente. E sem ele você não tem a reportagem, ou então é rádio, né? Quando eu pegava novos profissionais que não tinham... Pegava até para eventual teste ou para eventual cobrir determinados períodos e não tinham essa formação. Eles vinham com a vontade de filmar, mas eles não tinham o conhecimento de uma redação para poder participar, ou seja, passar pela produção, adquirir fontes, buscar conhecer mais profundamente a linguagem editorial, entender o porquê está se fazendo determinado trabalho. Então, quem vem da faculdade vem já com ele já vem com essa percepção, já vem com essa visão. O curso de jornalismo é para o cara abrir mais a cabeça dele, né? Não é para ele ser repórter cinematográfico, porque a faculdade não ensina, não tem essa disciplina nas faculdades. Então, assim, é para o cara entender como é que funciona a parte psicológica, a parte empírica do jornalismo, entendeu? Não é só fazer imagem, eu trabalho, eu sou jornalista, eu faço imagem. Não é só isso. Tem que saber contar a história, tem que ter uma narrativa. É você começar já a pensar com a cabeça do repórter. Né? Você é profissional de captação, mas você tem já o pensamento no texto. E você une as duas coisas, entendeu? Assim, tem repórter que pensa que aceita super bem isso, tá? E vai ter repórter que vai falar, sabe? Mas quem entende, valoriza. Então ele já entra inserido, ele já participa da pauta, já participa o envolvimento dele na parte da redação é muito mais eficiente. E aliado com a parte da cinegrafia, o trabalho o resultado final dele vai ser muito mais eficiente e interessante. Isso facilita na discussão dele com o próprio repórter, na rua, no dia a dia, discussão com o editor de texto, discussão com a chefia de reportagem, até na construção do trabalho visual, que é a atividade dele, até na construção da matéria, a forma de enxergar acaba sendo diferenciada. Então eu já tenho um repórter cinematográfico que fala de igual para igual com o repórter, consegue discutir o texto, consegue discutir tudo. Enfim, consegue ter um olhar muito mais abrangente em cima de tudo. E eu acho que a carreira de repórter cinematográfico é interessante, é brilhante. Para nós aqui
não vejo problemas em termos de remuneração. Boa parte dos nossos repórteres cinematográficos conhecem o mundo. E também é uma função dentro do jornalismo que, a partir do momento que a pessoa se apaixona, ela não larga mais. Não larga mais. Já faz alguns anos que eu não estou na rua, né? Sinto falta ainda, mas alguém tem que fazer o trabalho de gestão. Esse trabalho alguém tem que fazer. Mas sinto falta, sim. O trabalho da rua, né, ele é prazeroso, é criatividade, é envolvimento. A tua mente você se concentra nesse trabalho de uma forma tão intensa que você esquece o mundo, esquece as dores, esquece os amores, esquece tudo. Você só se concentra no que você realmente está fazendo na hora. É prazeroso. Acho que não tem momento ruim, não. Por mais que a situação possa ser ruim, né? Incêndio que nem está aparecendo agora, uma coisa assim. Mas não existe um momento ruim. Você consegue sentir adrenalina, sentir prazer em todas as suas fases do trabalho na rua. É muito bom. Pena que as pessoas se interessam, os jovens repórteres aí se interessam um pouco pela função. O fato de você ter feito uma faculdade, 4 anos, ter feito trabalhos em conjunto, discutido com pessoas que têm o mesmo objetivo, só vão te dar um enriquecimento que você, talvez no dia a dia, apenas trabalhando, você nunca vai conseguir completamente. A faculdade é melhor ainda da faculdade, porque é um lugar de risco, onde você pode experimentar. No jornalismo você entra numa roda viva e de repente as pessoas esquecem de experimentar, de ousar, de mudar. E a faculdade é para isso, é para fazer essas mudanças, para ser um laboratório de mudanças. Para quem trabalha com uma imagem, imagina que coisa rica que é você estudar durante 4 anos, estudar jornalismo, estudar a imagem do jornalismo e discutir com pessoas que são afins, discutir essas questões o tempo inteiro. Então não tem como não achar que é fundamental. Eu acho que quem é contra tem objetivos muito específicos que são políticos e patronais. Não existe nenhum argumento lógico que impeça um jornalista, seja que ele trabalhe com imagem ou apenas com texto, que impeça ele de fazer uma faculdade, ou que isso vai trazer algum prejuízo para alguém.